Show de bola, pessoal. Muito obrigado pela presença. Vamos começar então as nossas aulinhas de apoio para quem vai fazer a OBA e, de certa forma, também a Olimpíada de Matemática. Eu vou começar hoje pela OBA, infelizmente a gente perdeu alguns minutos por desencontro, né? Mas vou fazer o possível para dar umas noções interessantes para vocês poderem ir melhor na OBA. Na Olimpíada Brasileira de Astronáutica, Astronomia e Astronáutica, eles cobram bastante noções de gravitação universal. Né? São a parte da física que estuda o movimento dos corpos celestes. Então é bacana ter uma noção dessa parte da física. E seria uma matéria que só aprenderia no primeiro ano e depois no terceirão. Né? Então a gente tem que adiantar um pouquinho mesmo para ter uma chance de ir melhor nessa Olimpíada. A primeira coisa que valeria a pena fazer é pesquisar na internet lá sobre os planetas. Certo? É importante saber quantos são, o nome deles, saber o tamanho relativo entre eles, saber qual que é o menorzinho, qual que é o maiorzão. Essas noções é importante ter, que é uma coisa até que já se estuda, né? Desde o sexto ano a gente já vai estudando devagarzinho isso, tranquilo. É importante também ter algumas noções de estrelas, né? Mas só é noção básica, como o que é uma estrela, né? Se o nosso Sol é uma estrela grande ou pequena. É importante saber que o nosso Sol é uma estrela de média para pequena, por incrível que pareça. Né? Existem estrelas que são 1 bilhão de vezes maior que o Sol. Ter uma noção, né, de como o nosso Sol pode parecer pequeno perto de outras estrelas, então essa noção é importante. Mas eu diria que, para começar, a gente tem que ter noção das teorias que foram surgindo para explicar a movimentação dos corpos celestes. Então eu vou dar uma palhinha para vocês de gravitação universal. Só que eu vou começar pelos primórdios. E o primeiro cara que deu uma teoria razoável para explicar o movimento dos corpos celestes foi o seu Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu. Ptolomeu é que inaugurou o que a gente chama de geocentrismo. Lembra disso? Geocentrismo. Não sei se vocês sabem, mas né, o Galileu é do século I. Galileu é dos anos logo após Cristo. Esse cara, como todas as pessoas, eles olhavam para o céu de noite, sempre. Não tinha TV. Então escureceu, olha para o céu. E fica maravilhado com as estrelas. Só que logo eles percebem, olha lá, aquele lá está se mexendo. Ó. Eles perceberam que tinha luzinhas que se mexiam e luzinhas que não se mexiam. As que não se mexem são as estrelas, as que se mexem são planetas. Foi assim que nasceu a diferença entre estrela e planeta. Os que se mexem e os que não se mexem. Qualquer criança percebia. A vermelhinha, apareceu de novo. Era Mercúrio, certo? Então se consegue ver, né, Vênus, Mercúrio, Marte, a olho nu da Terra, certo? Então é importante ter essa noção. Ptolomeu disse o que para explicar o que ele via? Ele falou, não, isso é fácil, cara. A Terra está no centro do universo, hein? O Sol gira em torno da Terra num movimento circular, a Lua gira em volta da Terra num movimento circular, e para poder entender o movimento de Mercúrio nos céus, ele teve que desenvolver uma ideia toda maluca, porque ele percebia que ao longo dos dias Mercúrio parecia ir e voltar no céu. É essa sensação que dá quando tu acompanha Mercúrio ao longo dos dias, ele parece ir e voltar no céu. Para ele explicar esse movimento de Mercúrio, o cara deu a seguinte ideia, ó. Mercúrio gira em torno de um ponto que gira em torno da Terra. E aí é por isso que Mercúrio fica andando desse jeito. Ó. Olha a descrição que o Cláudio Ptolomeu dava do fenômeno. A Terra é o centro, a Lua gira em círculo, o Sol gira em círculo, e realmente dá essa sensação, né? Se tu olhar o Sol, tu jura que isso aqui está parado e o Sol está andando. Essa é a sensação que a gente tem daqui. Então, era natural ele até dizer isso. O pior, gente, parece um absurdo, mas o filho da mãe previa eclipse. O seu Ptolomeu previa eclipse. Então ele fazia um cálculo lá, demorava semanas fazendo o cálculo. Ó, daqui a 2 meses, tal hora da noite, a Lua vai se esconder. E a galera ficava esperando e a Lua se escondia. Tu imagina, nos anos 100 depois de Cristo, um sujeito dizer, olha, o Sol vai desaparecer tal dia. E desaparecia. O cara tem pacto com o demônio. O cara prevê o futuro. Certo? Nós estamos falando de uma espécie de bruxaria. Aliás, esse é o objetivo da física, gente. É prever o que vai acontecer antes do que aconteça. Esse é o objetivo da física. É a previsão do que vai acontecer no futuro. E a gente está muito bom nisso.
Por exemplo, a gente sabe que daqui a 7 bilhões de anos o Sol encosta na Terra. O nosso Sol vai encostar no nosso planeta daqui a 7 bilhões de anos. Certo? Aliás, só por curiosidade, a cada segundo o Sol fica 600 toneladas mais leve. Ó, nessa fala já perdeu muitas toneladas. Lembra que uma tonelada são 1000 quilos, né? A cada segundo que passa o teu Sol, aquele ali, emagrece 600 mil quilos por segundo. Mas espera aí, o Sol não é uma bola de gás? Sabia, né, que o Sol é gasoso? O Sol é uma bola de gás brilhante. E os gases não tendem a se expandir? Já percebesse isso, que o gás tende a se expandir? Quando a mãe esquece uma boca de fogão aberta, sem fogo, o gás não se espalha pela casa, não fica fedendo a casa toda? Quando o amigo vem ruim da strip, solta um pum lá, um cara aqui da frente, ah, meu Deus, é ou não é? É a realidade. O gás se espalha ou fica parado, preso num lugar? Por que o gás do Sol não se espalha? Já paraste para pensar nisso? Por que será que o gás do Sol não se espalha? Pelo mesmo motivo que as coisas caem. Por que tu está com a bunda grudada na cadeira aí? Sabe dizer? Gravidade. Parabéns, esse é o nome que se deu a esse fenômeno, né? Mas eu até prefiro que tu lembre que massa atrai massa. Deus, quando criou os átomos, disse: todo átomo atrairá todo átomo. Fica à vontade, querido. Fica à vontade. Então é importante vocês lembrarem disso. Massa atrai massa. Isso aqui é feito de átomos, não é isso? A Terra é feita de átomos. Como átomo atrai átomo. O que eu estou te dizendo, meu amigo, é que quando tu estás na frente do prédio, o prédio está te atraindo e tu está atraindo o prédio. Estou dizendo que cada um de vocês atrai um ao outro, que cada maldito objeto dessa sala atrai um ao outro. Por que será que na hora que eu estou na frente de um prédio gigantesco eu não me sinto atraído pelo prédio? Porque a massa do prédio é ridiculamente pequena, comparada com a massa do planeta Terra. Para quem não sabe, a massa do planeta Terra é 5,98 vezes 10 na 24 quilogramas. O que é 10 na 24, vocês sabem? É pegar essa vírgula e jogar 24 casas para a direita. É uma massa bem grande, né? A massa de um prédio em relação à Terra não é nada, por isso que não se sente atraído, mas existe essa atração. É importante lembrar disso. Nossos Muitíssimo amigos obrigado. aí colocarem nomezinho. Show de bola. Preciso para ir com uma canetinha assim, por favor. Mas galera, olha só, voltando aqui. Aliás, pode assinar depois, vamos deixar para o finalzinho. Vamos se concentrar aqui. Vamos voltar. Estava tentando explicar por que o Sol daqui a 7 bilhões de anos vai encostar na Terra. E por que a única salvação para a gente é dar um jeito de colonizar outro planeta em algum momento. Não existe outra saída para o ser humano. Não existe. Se o ser humano quiser continuar existindo no próximo bilhão de anos, além de resolver seus problemas religiosos, que as pessoas estão se matando em nome de Deus, olha que inteligente, certo? Além de resolver seus problemas ecológicos e econômicos, certo? Nós vamos ter que desenvolver tecnologia para vazar para outro planeta. Não tem outra saída. As pessoas às vezes ficam rezando e se esquecem que rezar não vai salvar o ser humano. Só o estudo vai salvar o ser humano. A educação é a única coisa que pode salvar o ser humano. Por isso que eu faço o que eu faço com grande paixão. Porque eu acredito realmente que a ciência vai salvar o ser humano se todos nós estudarmos muito durante muitos milênios, passando essa ideia para os nossos descendentes. E aí sim a gente vai conseguir talvez salvar a Terra. Mas vai ser difícil, vai ser difícil. A Terra não, né? Os seres humanos. O negócio é o seguinte, gente. O Sol, ele tem massa. E ele está aumentando ou diminuindo de massa? Diminuindo, acabei de te falar, 600 toneladas por segundo. E eu te disse que massa atrai massa. Na Lua, tu já percebeu, quando tu já deve ter visto algum videozinho do homem na Lua, né? Tu percebeu que parece que o homem está em câmera lenta, né? Porque na verdade a Lua tem mais ou menos massa que a Terra. Menos, por isso ela atrai o astronauta com menos força e aí ele fica mais leve, aparenta estar mais leve na Lua. Não é isso? Tem menos gravidade? Parabéns, seria equivalente a dizer que a Lua tem menos gravidade, mas tem menos gravidade por ter menos massa, beleza? Show de bola. Então, no caso, Júpiter deve ter uma gravidade bem maior. O Sol, imagina o Sol, cara, a gravidade no Sol esmagaria o ser humano, transformaria o ser humano num amontoado de massa minúscula, certo? Devido à gravidade, devido à atração gravitacional. E já que o Sol está perdendo massa, a atração gravitacional do Sol está aumentando ou diminuindo? Diminuindo porque menos massa, menos atração. E o Sol não é uma bola de gás? O gás não se espalha porque massa atrai massa. Então agora que a gravidade está diminuindo, o Sol está crescendo. A cada segundo que passa o Sol está um pouquinho maior. E daqui a 7 bilhões de anos, muito tempo depois, ele estaria encostando na Terra. Claro que a vida vai ter sido exterminada muito antes disso. Certo? Já vai estar muito quente, né? Então tu vê, cara, é importante a gente ter essas noções. A gente está vivendo numa bolinha de terra, né?
certo? E não para para pensar no tamanho dessa bolinha de terra, no que vai acontecer daqui a pouco com essa bolinha de terra, certo? Aliás, por curiosidade, a Terra, uma coisa bacana de saber, ela tem 13 mil quilômetros de diâmetro, tá, gente? 13 mil quilômetros de diâmetro no Equador, aproximadamente, a bolinha de terra na qual tu vive, certo? Não estou dizendo que é para dar uma volta na Terra, é para atravessar ela pelo centro de fora a fora. Se tu fosse dar uma volta na Terra, como é que eu faria a conta para calcular o tamanho de uma volta na Terra? O pi, né? Parabéns, cara, tem a ver com pi, garoto. E aí, dá uma força para mim, como é que eu calculo o tamanho de uma volta se eu tenho raio diâmetro? vezes pi vezes 2. Né? Credo! Nome de francês, 2 Pierre. Não é assim? Pierre, cara, ó, francês, nome francês, não é Pierre? Então, circunferência 2 Pierre. Ou então, 2 vezes o raio, não é o diâmetro? Então é só pegar o diâmetro e multiplicar por π. Π é o número mágico que nos permite calcular o tamanho da volta da mesa, sabendo apenas o diâmetro da mesa. Certo? Qualquer coisa redonda, a circunferência é π vezes maior que o diâmetro. Então, se tu multiplica, quanto é que é o π mesmo? 3,14. Parabéns, 3,14. Vamos usar 3 só para ter uma noção? 3 vezes 13, 39 mil quilômetros de diâmetro aproximadamente a Terra tem. Então, se tu quisesse dar uma volta em torno da Terra, teria que andar 39 mil quilômetros. É bastante coisa, certo? Mas é um planetinha pequenininho perto do que tem por aí fora, né? Certo? Galerinha, olha só. Primeiro eu só te contei alguns detalhes importantes que podem te ajudar a resolver questões da OBA, pensar sobre uma estrela, explicar por que uma estrela aumenta de tamanho conforme o tempo passa, porque ela consome a massa, certo? E depois eu vou te explicar por que a massa do Sol está desaparecendo, certo? Então o gás tende a se expandir já que a atração gravitacional diminuiu, certo? Uma ideia relativamente simples de conceber. E falamos do Ptolomeu, do geocentrismo, a maneira como Ptolomeu explicava o movimento dos corpos celestes. Só que o Ptolomeu estava errado. O Ptolomeu estava errado. Precisou passar uns 1000 anos para nascer um sujeito chamado Nicolau Copérnico. E aí ele deu uma ideia melhor que a do Ptolomeu. Deixa eu te mostrar qual é a ideia dele. Então tu imagina, né? Todo mundo acreditando na ideia do Galileu, do Ptolomeu, em função de ele conseguir prever eclipse. Imagina o cara prever eclipse, como é que tu vai ir contra um cara desse, né? Um cara que conhece o futuro. Só que teve um sujeito, então, que conseguiu mostrar uma ideia muito melhor que a do Ptolomeu. É o Copérnico. O Copérnico inaugurou a ideia que a gente chama de heliocentrismo. O que significa, pessoal, heliocentrismo? Parabéns, que o Sol é o centro do universo, né? Nessa época ainda eles não tinham nem ideia de que algumas estrelas que a gente olha aqui da Terra são galáxias com bilhões de estrelas. E aqui da Terra parece um pontinho de luz. Aí tu vai ampliar no telescópio e tu vê que é uma galáxia, não é uma estrela. Olha que loucura. Quem percebeu que algumas pontinhos de luz que pareciam estrelas eram galáxias foi o Hubble. Já deve ter escutado falar nesse nome, né? O Hubble. Certo? O cara ninja que descobriu uma série de coisas que nós vamos falar sobre o assunto. Na Via Láctea tem 400 bilhões de... eu diria assim, em torno de 140 bilhões. Né? Não sei se os números já chegam em 40 bilhões. Né? Isso assim, cada galáxia é um aglomerado de estrela. Certo? A gente tem em torno de 200 bilhões de galáxias documentadas. 200 bilhões de galáxias. E em cada galáxia a gente tem, em média, 100 bilhões de estrelas. As maiores galáxias têm 1 trilhão de estrelas. As menores galáxias têm 300 milhões de estrelas. Certo? A nossa galáxia é uma galáxia média com aproximadamente 140, 200 bilhões de estrelas. Planetas, em média, em cada estrela tem 4 planetas orbitando ela. Ah, bom. Então se tu quiser saber o número de planetas que existem no universo, tu teria que pegar 200 bilhões, multiplicar por 100 bilhões e multiplicar por 4. Esse é o número de planetas estimado no universo. Ah, tá bom, estamos sozinhos. Não estou falando de ETzinho verde que vem visitar a Terra. Certo? Estou falando de vida. Tem que haver vida em outro lugar. É absolutamente impossível matematicamente que não haja vida em outro lugar. Não tem como. Não tem como. Copérnico disse o quê? Ele falou, não, esse Ptolomeu tá louco, o cara tá louco, não tem nada disso. O que acontece é que o Sol está no centro, e aí Mercúrio, Vênus,
Terra, Marte e todos os outros giram em círculos em torno do Sol. Aí o pessoal começou, ô Copérnico, peraí meu querido, tu tá querendo me dizer que o Sol tá parado e que a Terra tá andando em volta do Sol? Sim. Só que eles mostravam que para isso acontecer a velocidade da Terra teria que ser muito, muito, muito alta. E eles falavam, Copérnico, acorda meu querido, olha só, ó, a Terra tá parada, Copérnico, não viaja. Eles acharam que o cara estava pirado, mas o Copérnico tinha uma carta na manga. E quando tu estás andando de barco, descendo o rio bem lentamente, se tu fecha os olhos, tu não percebe que o barco está andando. Tu só percebe que o barco está andando quando tu olha para a árvore da margem, aí tu vê que o barco está andando. Hoje eu posso usar o avião como exemplo. Quem já andou de avião sabe que estava a 900 km por hora. O copo d'água estava ali na mesa, ó, e não tremia. O copo d'água não tremia e tu estava a 900 km por hora. É a prova de que o ser humano não sente velocidade. Ele sente a mudança de velocidade, a aterrissagem, a decolagem. Agora, quando o avião está com velocidade constante em linha reta, dá a sensação de estar parado. Pasmem vocês ou não, esta bola de terra na qual vocês estão agora está a 100 mil km por hora. Sim, o teu planeta está vagando pelo espaço a 100 mil km por hora. E tu jura que ele está parado. Esquisito isso, né? Certo? Mas é a mais pura realidade. E sabe por que o Copérnico conseguiu passar a sua ideia para frente? Só por um motivo, na verdade. Porque esse sujeito demorava meses fazendo conta para achar uma resposta de um eclipse, por exemplo. Esse cara fazia o mesmo cálculo em horas. Aí ele, Copérnico, tu é fera, hein? Na hora que eles perceberam que passavam muito menos tempo fazendo conta com a ideia do Copérnico, eles, realmente essa ideia é melhor. Então ficou muito mais fácil matematicamente fazer conta nessa situação do que nessa loucura. Aí a galera começou a achar legal, beleza. Porém, tanto Copérnico quanto Ptolomeu erraram. Erraram por pouco, mas erraram. Como é que eles perceberam isso? Por exemplo, Mercúrio, às vezes se atrasava para aparecer onde eles previam. Ele demorava alguma hora, vai aparecer tal hora Mercúrio, ele aparecia só 3 horas depois. Eles começaram a ver, tem alguma coisa errada ainda. E aí 2 sujeitos é que conseguiram esclarecer o que realmente acontece com o sistema solar. Um deles foi o Tycho Brahe. Esse Tycho Brahe era um filhinho de papai, o pai dele queria que ele fizesse medicina. Nós estamos falando de 1600 mais ou menos, 1500 para 1600. Já tinha faculdade de medicina, por incrível que pareça, na Europa nessa época. E o Tycho Brahe não estava nem aí para medicina. Eu quero estudar o céu. E como ele era endinheirado, o pai dele era rei e tudo mais, ele então faltava às aulas, né? Eram os padres geralmente que davam as aulas de medicina, ele faltava às aulas e construía astrolábios gigantescos para medir a posição da estrela. O que é um astrolábio, professor? É tipo de um compasso com um transferidor. É um compasso que tu abre as perninhas e aí tu olha o ângulo em que tu abriu o compasso, tem um transferidor acoplado. Aí se tu quiser localizar uma estrela no céu, tu pode pegar, por exemplo, a porta e medir qual é o ângulo que ela está da porta na horizontal e qual é o ângulo que ela está na horizontal. Aí marcando 2 ângulos, tu consegue posicionar uma estrela no céu. Tudo bem para ti? Certo? Imagina, pega lá no meu castelo essa viga como marco. Aí eu quero localizar aquela estrela para ver onde é que ela vai estar amanhã. Eu vou ter que anotar hoje a posição dela. Eu vou lá, pego o meu astrolábio, encosto na viga, que é a minha referência, abro o astrolábio até a posição da estrela. Ó, ficou bem alinhado com a estrela. Aí eu marco esse ângulo. Beleza? Marco no papel. Aí eu anoto o ângulo horizontal, 120 graus. Pego a horizontal, tem uma parede bem horizontal no meu castelo, eu pego essa parede como referência e abro o astrolábio até ficar apontado para a estrela. Meço esse ângulo e anoto lá 30 graus na vertical. Na próxima noite estrelada eu posso verificar com o meu astrolábio se a estrela está na mesma posição. E ela não está na mesma posição. O céu muda de posição a cada dia, né? Certo? É assim que a gente pode perceber as estações do ano. Por exemplo, o Cruzeiro do Sul uma hora está numa posição, depois o Cruzeiro do Sul já está em outra posição. Certo? A gente pode conseguir achar a posição das estrelas. Esse Tycho Brahe, ele passou 2 décadas, 20 anos anotando a posição das estrelas e dos planetas. Imagina tu passar quase a tua vida toda nessa época anotando a posição das estrelas e dos planetas. Ele ficou fazendo isso. Só que ele não conseguia entender o erro do Ptolomeu e do Copérnico. Ele já tinha lido as obras dele e não conseguia ver o que estava acontecendo. E aí ele contratou um cara chamado Johannes Kepler para ajudar ele.
Quando o Johannes Kepler começou a trabalhar com ele deixou esses dados escondidos. Ele ficou com medo do Kepler matar a charada e ganhar crédito sem a ajuda dele. Só que uma vez ele deu uma festa no castelo dele, quando ele já era rei, esse Tycho Brahe, depois do pai dele falecido, e o rei nunca pode sair da mesa antes dos seus convidados. E ele ficou bebendo e comendo, e ninguém levantava. E ele louco para ir no banheiro, para fazer xixi. Aí chegou uma hora que um convidado se levantou, ele foi no banheiro e não conseguia mais urinar. A uretra dele tinha ficado interrompida por uma infecção urinária. E naquele dia ele percebeu que ele ia morrer. Ele chamou o Kepler no leito de morte dele e falou: Kepler, os dados que eu colhi durante 20 anos da minha vida estão escolhidos em tal lugar. Pegue esses dados e descobre o que está acontecendo para a minha vida não ter sido em vão. E aí sim, Kepler, esse aqui é o grande gênio. Johannes Kepler, ele é que matou as 3 leis que regem, são usadas para conseguir prever o movimento dos planetas no sistema solar. Quais são as leis de Kepler? Eu vou citar elas, eu preciso de uma outra aula para poder continuar e te falar perfeitamente como é que são as 3 leis de Kepler. Infelizmente, daqui a pouco eu já vou ter aula. Primeira lei de Kepler é conhecida como lei das órbitas. As leis de Kepler. A primeira é a lei das órbitas. Que história é essa? Os planetas não orbitam o Sol em círculos. Não é um círculo. É uma elipse. O planeta passa perto do Sol, vai um pouco mais longe. Passa mais perto, vai um pouco mais longe. É uma trajetória elíptica. E é assim a primeira lei de Kepler. Os planetas orbitam o Sol, descrevendo uma trajetória elíptica, no qual o Sol é um dos focos. Para ficar mais claro, seria legal eu desenhar uma elipse para vocês. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma elipse para vocês. A melhor maneira de desenhar uma elipse é pegar um barbantezinho e segurar esse barbantezinho em 2 pontos. Se tu segura o barbante em 2 pontos, vão ser os 2 focos da elipse. Ó. Então se eu estou segurando ali e ali, vão ser os focos da elipse. Aí eu pego esse barbante, mantenho ele esticado e uso o giz para fazer um desenho. Sempre com o barbante esticado. Eu estava segurando o barbante aqui e aqui. Se eu fosse continuar para baixo ia ficar assim. É ou não é quase um círculo? Imagina o cara olhando a olho nu aqui da Terra, o planeta lá longe. Como é que o cara ia perceber que não era uma coisa redonda, que era uma elipse, né? Só algum maluco passando, observando anos e anos os céus para descobrir isso. E detalhe, não descobriu, né? Foi outro cara que descobriu, usou os dados de um sujeito para poder entender o que estava acontecendo. Então olha só, galerinha, o Sol está aqui num dos focos e o planetinha está ali orbitando, ó. Então é isso que diz a primeira lei de Kepler. O nome dessa figura é uma elipse. E aqueles 2 pontos que eu segurei o barbante para poder fazer o desenho são os focos dessa elipse. 2 pontos importantes da elipse. O ponto mais próximo do Sol, chamado de periélio. E o ponto mais distante do Sol, chamado de afélio. Peraí, hélio não é Sol? Hélio é Sol em latim, certo? Mas o professor não tem um elemento químico da tabela periódica chamado hélio? Ele tem esse nome devido ao Sol, porque o Sol é rico em hélio. Por isso que ele se chama hélio, aquele elemento. Certo? Um gás hélio, parabéns, gás nobre. É isso aí. Galerinha, ó. Afélio, afastado do hélio, afastado do Sol. Periélio, perto do hélio, perto do Sol. Agora, cuidado, tem uma pegadinha muito clássica que eles dizem que quando o planeta está no periélio é verão, quando está no afélio é inverno. Isso é um absurdo. Isso é um grande absurdo. Né? Até porque se fosse assim seria verão no planeta todo e inverno no planeta todo. A gente sabe que não é assim, né? Quando é inverno num hemisfério, é verão no outro. Aliás, uma coisa importante que cai na oba, da onde que vem as estações do ano? Por que que existe essa diferença, já que não é devido ao afélio periélio? Faz assim, depois faz assim. Quase isso, entendi o que tu quis dizer. Mas é que na verdade a Terra ela não muda o eixo dela. A Terra está sempre girando inclinada. É devido ao eixo de rotação dela ser inclinado. É por isso. Então olha só, num certo momento a Terra vai estar nessa posição aqui, norte, sul. E ela vai rotacionar e transladar, certo? Quando ela estiver do outro lado, vai ser norte e sul. A radiação solar atinge a Terra de maneira regular.
E aí, dá uma olhada nos desenhos. Nessa situação, qual é o polo que recebe mais radiação? Qual é o polo que recebe mais radiação nesse desenho? O sul, né? Bate muito mais no sul do que no norte. Fica quase escondido o polo norte, ó. Certo? Então é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Aí vai outono, né? E primavera. Quando chega aqui, verão aonde e inverno aonde? E isso bate de cheio o sol no norte, verão no norte e inverno no sul. Ou seja, da onde vem as estações do ano? Em função de o eixo de rotação da Terra ser inclinado. Não tem a ver com a elipse que o planeta descreve ao orbitar o Sol. E tá? quando a Terra está numa férias, daí o norte é verão ou o sul é verão? Aí, ótima colocação, garoto. Parabéns, parabéns. Na verdade, essa elipse, ela é tão pequena, a diferença entre o afélio e o Sol, o afélio e o Sol e o periélio e o Sol é tão pequena que isso não representa nenhuma diferença na temperatura. Certo? Ótima colocação. Não, isso. É isso aí mesmo. Ótimo, a colocação foi ótima. Então, assim, e não bate em cheio. Quando é verão, um não está exatamente no afélio nem no periélio, está no meio do caminho. E como isso é aproximadamente um círculo, isso não influencia na temperatura do planeta, tá? Muito boa a tua pergunta, cara. Galerinha, olha só. Também não custa lembrar, né, que nessa situação, os dias no Polo Norte praticamente não tem fim. À noite fica uma penumbra, certo? Mesmo à meia-noite, tu ainda tem um pouquinho de sol, um pouquinho de luz chegando naquela região. Isso aumenta os índices de suicídio enormemente em países que ficam muito próximos dos polos, certo? Então a Suécia, por exemplo, tem alto índice de suicídio, mesmo sendo um país desenvolvido, porque durante o inverno não tem dia praticamente. O dia tem 2, 3 horas de um sol meia boca, certo? É terrível, imagina tu não poder aproveitar o teu dia, né? Isso tem consequências psicológicas nos seres humanos. Show de bola. Então, primeira lei de Kepler, os planetas orbitam o Sol em trajetórias elípticas. Segunda lei de Kepler é conhecida como lei das áreas. Por que ela é conhecida como lei das áreas? Olha só o que o filho da mãe do Kepler descobriu. Deixa eu apagar aqui o nosso querido Ptolomeu, que eu vou precisar de um espacinho. Vê se isso aqui, cara, é uma coisa normal de se descobrir. Estou exagerando na elipse, beleza, pessoal? Estou exagerando na elipse, ela é muito menos elíptica do que isso. O filho da mãe do Kepler, ele fazia um mapinha, né, um mapa do que estava acontecendo nos céus com as observações, beleza? Então ele chegava lá e anotava, Mercúrio está ali, ó, Mercúrio está ali. Passava 2 semanas, ele ia lá ver onde é que estava Mercúrio. Mercúrio já estava ali, ó. Aí ele, legal, em 2 semanas Mercúrio andou aquilo tudo. Bonito. Passava 1 mês, ele ia lá, onde é que está Mercúrio? Lembra que Mercúrio demora 3 meses para dar uma volta em torno do Sol, por isso que ele é um planeta bom de ser observado, que a cada 3 meses tem que repetir as observações, aí pode tentar entender o que aconteceu, né, a cada 3 meses. 1 mês depois o Kepler ia lá e olhava, Mercúrio já estava ali. Passou quantas semanas daqui para cá, tu lembra? Quantas semanas? Foram 2 semanas, mas tudo bem, bobagem, é só para ver a tua atenção. 2 semanas. Entre esta observação e essa. Passou 1 mês daqui para cá e aí ele viu onde é que o planeta estava. 2 semanas depois ele foi ver de novo onde é que estava o planeta. Cara, ele tomou um susto. O que tu conclui se tu faz um mapa e tu observa que o planeta em 2 semanas andou daqui para cá e depois de um tempão, em 2 semanas ele andou daqui para cá, ó. O que tu conclui? Caramba, ele andou muito mais nessa situação do que naquela. Conclusão, o planeta estava com a mesma velocidade o tempo todo? Não. Os planetas não têm velocidade constante quando eles orbitam o Sol. Eles aumentam e diminuem de velocidade aos poucos. Certo? Aonde que ele estava mais rápido, gente? Mais perto ou mais longe? Mais perto ele andou mais, é isso mesmo. Só que o Kepler não ficou satisfeito. Ele queria entender por que isso estava acontecendo. E ele matou a charada. Olha o cálculo que ele fez. Ele calculou essa área aqui, ó, que forma entre essas pontilhadas e as posições dos planetas ali. Ele calculou essa outra área aqui, ó, e adivinha o que ele descobriu? Que as áreas eram iguais. Ou seja, para tempos iguais, a reta que liga o Sol ao planeta descreve áreas iguais. Por isso o nome Lei das Áreas. Mas eu não preciso que tu lembre da lei toda.
que a reta que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Eu só preciso que tu lembre que quanto mais próximo o planeta está do Sol, mais rápido ele está. Isso que é o que é importante da lei. Então a lei, o que importa da lei é que a velocidade máxima ocorre no periélio, que é o ponto mais próximo, não é isso? E a velocidade mínima ocorre lá no afélio. E a Terra, professor? A Terra vai de 91 mil quilômetros por hora no afélio até 108 mil quilômetros por hora no periélio, aproximadamente. Certo? Vai de 27 quilômetros por segundo a 30 quilômetros por segundo. 30 quilômetros por segundo. Cada segundo a Terra já andou 30 quilômetros ou 27 quilômetros, dependendo de onde é que ela está. Ô, professor, mas peraí. Tu acabou de citar que que o ser humano capta mudança de velocidade, não velocidade. Como é que a gente não percebe que a Terra está freando ou fazendo a curva? Porque demora um ano para a coisa acontecer, né? Certo? Para sair do afélio e ir para o periélio demora meio ano. Então são 180 dias que a velocidade está mudando um pouquinho a cada dia. Como é que tu vai sentir o tranco, né? Não é um tranco de um carro acelerando. É uma coisa muito suave, por isso que a gente não consegue perceber isso. Certo? E para finalizar essa primeira palhinha, a lei dos períodos. Lei dos períodos. Olha só o golpe final do Kepler para entender o movimento dos corpos celestes. O cara ia lá, como a movimentação do planeta em torno do Sol era praticamente uma circunferência, na hora de ele fazer os cálculos dele, ele desenhava uma circunferência, eventualmente, não nessa situação, né? Mas, via de regra, ele fazia um círculo para representar a movimentação do planeta em torno do Sol, embora nós saibamos que não é um círculo. E aí ele pegava a distância entre o Sol e o planeta, que ele chamava de R, ou tipo raio da curva que ele faz. Mas lembra, né, que tem um raio mínimo e um raio máximo, certo? Adivinha como é que ele achava esse raio médio? Tem um raio pequeno e um raio grande. Como é que ele desenhava, como é que ele calculava qual era o raio médio para fazer uma representação razoável? Soma e divide por 2. Quando a gente tem dois números e quer achar a média, a gente só não soma e divide por 2? Não é assim? Tirou duas notas, soma e divide por 2, não é isso? Então ele fazia o raio médio ali. E aí ele conhecia já muito bem Mercúrio, ele conhecia muito bem Vênus, a Terra, ele tinha alguns dados sobre a Terra, ele conhecia muito bem Marte. E olha o que ele descobriu. Que quando ele pegava o tempo do planeta elevado ao quadrado, dava dividido pela distância do planeta ao Sol elevado ao cubo, dava sempre igual para todos os planetas. Não entendi, professor. Esse tempo é o tempo que o planeta demora para dar uma volta em torno da Terra. Né? Do Sol, perdão. E esse R é a distância do planeta até o Sol. Sempre que tu pega o tempo para dar a volta, eleva ao quadrado, e divide pela distância do planeta ao Sol elevado ao cubo, dá igual para todos os planetas. É como se Deus tivesse colocado essa fórmula que rege o movimento dos corpos celestes. Então pega lá o tempo da Terra, eleva ao quadrado, distância da Terra até o Sol, eleva ao cubo, dá igual ao tempo de Mercúrio ao quadrado dividido pela distância de Mercúrio até o Sol ao cubo, que é igual ao tempo ao quadrado de Vênus, raio médio para Vênus ao cubo. E assim por diante. Olha que loucura. Ô, professor, como é que ele conseguia saber o tempo que ele fazia para fazer em volta do Sol se ele estava na Terra vendo isso? Parabéns, garoto. É que com o mapa que ele fazia, quando ele fazia as observações dele, com aquela história de medir os ângulos, ele fazia aquela observação, fazia um mapa do que estava acontecendo, então ele sabia, olha, a minha primeira observação foi aqui, no dia tal. 3 meses depois ele percebia que ele fazia observação no mesmo ponto. Então ele marcava o planeta exatamente no mesmo ponto, certo? Pelos cálculos, ele tinha que fazer cálculo, não é uma coisa simples, olhar e anotar. Ele tem que fazer as anotações de posição, perceber a Terra rodou, né? E já que a Terra rodou, agora eu estou em outro local. Então essa minha observação de acordo com aquela outra corresponde ao mesmo lugar do céu, certo? É uma coisa delicada, realmente. E assim, não se preocupem que na OBA não tem perguntas muito avançadas, são perguntas mais de bom senso. Quem está bem informado a respeito do assunto consegue raciocinar e se safar, certo? Infelizmente eu não vou poder continuar,
mas no nosso próximo encontro eu vou continuar a partir daqui, vou dar uma revisada nisso e vou escolher os temas que dão mais chance de aparecer. Eu não sei se vocês já viram alguns videozinhos a respeito de movimento dos corpos celestes, se o colégio já passou alguma coisa para vocês, que eu tenho uns vídeos muito bons que podem ajudar vocês para obra. Então mesmo eu não estando presente, eu posso deixar a coordenação do DVD para ela aplicar nos interessados, para o pessoal assistir, que já vai dar uma ajuda bem legal, certo? Então o importante, pessoal, na terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, é perceber o seguinte, que quanto mais distante o planeta está, mais tempo ele demora para completar a volta, o que faz sentido, né? Certo? Por isso que Plutão demora 249 anos para completar uma volta em torno do Sol, certo? Que é o último, né? Então nem é mais planeta, é planetoide agora, né? Certo? Galera, muito obrigado. Assinem o nomezinho, por favor, e até a próxima. Para vocês encontrarem essa aula, vocês podem ir no YouTube, aí procura lá no meu canal, né, dentro do YouTube, tu pode procurar lá no meu canal que chama assim, ó, de Otávio RC, é o meu canal. Mas mesmo que tu lá no YouTube já digite na caixa de procura, apoio, oba, pronto, já vai vir o videozinho, certo? Já vai vir o videozinho dessa matéria. Vocês estão em que série? Nono ano. A pena que esse ano não tem nenhum nono ano de matemática, mas senão eu também ia mostrar que lá tem as aulas todas, tá? Todas as aulas que eu dou, tudo erro, acerto, briga, felicidade, é tudo gravado e vai para o pai poder assistir de casa também e tu também. Certo, galerinha? Então acompanhem lá, tem mais de 1000 aulas para vocês assistirem no canal. Falou, pessoal!